A paz do Senhor Jesus, meus amados, inscritos no canal ID do YouTube, seguidores do canal ID do WhatsApp, todos vocês que estão agora assistindo esse vídeo, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui para gravar a segunda parte do estudo de João 15, a videira verdadeira, amém? Vamos orar? Antes eu quero que vocês peguem aí a sua Bíblia, seu caderninho, sua canetinha, lápis, louvado seja, e vamos para tudo, procurar um lugar sossegado e vamos estudar juntos essa palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, soberano e eterno Pai, nessa tarde, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade, Pai, ao estudo de João 15. Sabemos que sem Ti nada somos, Pai. Ó Espírito Santo, nós queremos, Pai, chegar diante de Ti para Te pedir perdão das nossas falhas, erros, pecados, tudo aquilo, Pai, que não Te agrada em nós. Estamos nas Tuas mãos para sermos moldados, tratados, transformados por Ti. Pai, nós estamos reunidos aqui nessa tarde, Pai, para estudar a Tua palavra, para entender mais de Ti. Pedimos sabedoria dos altos céus, entendimento que vem do Senhor, não do homem, mas que vem diretamente de Ti, ó Deus, nessa tarde. E que esse estudo venha fluir, Pai, aleluia, de acordo, Pai, ao Teu Espírito. Meu Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós, que nós possamos sentir a Tua presença nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? A palavra, João 15, a videira verdadeira. No estudo anterior, nós falamos um pouco sobre a vara, sobre os ramos. Amém? Eu mostrei um desenho para vocês, que eu fiz um esboço, não sei nem posso chamar de esboço, mas dá para vocês entenderem, da árvore. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Esse desenho está aqui, que está mostrando toda a árvore, tudo que eu queria sobre a árvore, tudo que eu queria falar, os galhos, os frutos, as flores, folhas, o tronco, as raízes e um riozinho que simboliza um rio, né? Que também vamos falar dele, como eu disse no outro vídeo. Aqui essas letras são versículos relacionados a cada parte da árvore, amém? Abra sua Bíblia em João 15 e vamos estar lendo João 15, amém? Vamos estar falando nesse vídeo sobre João 15, versículo 1, versículo 2. No primeiro vídeo nós explanamos o primeiro e o segundo. Só que como o vídeo ia ficar muito grande, eu deixei para terminar o segundo nesse próximo vídeo. Eu ia falar nesse vídeo sobre a poda, mas porém eu quero terminar a explicação do versículo 2 primeiro. Eu vou deixar na descrição o link do primeiro vídeo, tá bom? Peço a vocês aí que estão assistindo esse vídeo para curtir. Eu sei que é chato tá pedindo, mas isso nos ajuda, porque quanto mais você curte, e você que não é inscrito, se inscrever, então nosso vídeo vai aparecendo mais para que as pessoas possam ver. Amém? Então, curte aí esse vídeo, dá uma forcinha comigo, participa comigo do estudo, pode comentar, perguntar, falar aquilo que você está pensando, que você entendeu, porque como eu costumo falar nos meus vídeos, quanto mais você cavar, quanto mais você buscar e procurar, você vai descobrir tesouros, e de repente você vai descobrir tesouros que eu não descobri, que eu não vi, porque algo, de repente, seja pessoal para você. Deus fala com você de uma maneira diferente, porque a sua maneira de ver é diferente da minha, mas olha, compartilha com a gente aí, vai no comentário, fala, compartilha, amém? Então eu vou ler novamente a palavra do Senhor, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, amém? Então, nós falamos no outro vídeo, aqui ele fala bem claro, toda vara que em mim não dá fruto. Nós descobrimos que a vara pode não dar fruto mesmo estando na árvore, né? Olha que forte essa palavra, nós falamos sobre isso no outro vídeo.
Se a gente parar a pensar, a gente descobre que mesmo ligado, ela pode não dar fruto. Aí Jesus é a videira e nós somos as varas. O que nós podemos dizer? A vara, o ramo, os galhos. Nós estamos ligados em Cristo. E mesmo ligado em Cristo, a gente pode não dar fruto. Você lembra da passagem da figueira? O que aconteceu quando Jesus foi buscar o fruto? A gente não pode deixar de dar fruto. Essa é uma responsabilidade nossa, não é de Jesus. Jesus, ele não vai dar fruto para a gente. Ele vai nos alimentar para que nós possamos dar frutos. E ele diz no versículo 2 que toda vara que estando nele, olha só, ele podia dizer toda vara que não dá fruto, mas ele diz toda vara que estando nele, porque o compromisso com ele, dele, é com aquele que está nele, não é com quem não está nele. Não adianta a gente ficar falando de A, de B, do vizinho, de fulano, de ciclano, que nem conhece Cristo, que não tem compromisso com Cristo. Porque Jesus fala, Deus fala na palavra dele, eu não tenho compromisso, quem não tem compromisso comigo? O compromisso da gente com Jesus, de Jesus conosco. Então toda vara que está nele, não toda vara que está lá em outra árvore, em outra videira, que não é verdadeira, não, que está na videira verdadeira e não der fruto, ele vai tirar, ele vai arrancar. Você não precisa se preocupar quem vai tirar, que você tem que tirar essa vara que não está dando fruto. Quem vai tirar? Você? Eu? O pastor? O missionário tal? O evangelista tal? Não. Não, a palavra do Senhor diz assim, toda vara que em mim não dá fruto, atira. Quem tira? O lavrador. O próprio lavrador vai tirar. Essa é a função do lavrador, não é a minha função nem a sua. Tirar vara nenhuma porque não dá frutos. Quando a gente pensa que a gente vai estar tirando a vara, que não está dando fruto, a gente está apoiando a obra do Senhor, a gente está errado. O que a gente está fazendo é colocando a mão onde não é para a gente colocar. A nossa função aqui e responsabilidade é continuar conectado na videira. Aleluia, dá fruto. Amém? Nunca tente tirar uma vara que não dá fruto. Porque pode deixar que o lavrador vai fazer a obra, o trabalho. Porque Deus conhece o coração de os corações de cada um, meu e o seu. Então não vamos botar a mão onde Deus não colocou, não mandou você colocar. E se Deus não fez, não é porque você vai ter que fazer, não. Porque se Deus não fez, porque há tempo para todas as coisas. Ah, mas a pessoa faz assim, faz assado, apronta, vou envergonhar, não. A palavra de Deus diz, né, que nós temos que continuar no chamado para o qual nós fomos chamados. Nós temos que olhar para nós mesmos, não para o irmão. Amém? No outro vídeo eu falei sobre um sonho que eu tive, eu quero falar sobre outro, já que entramos nesse assunto. E também nesse sonho, eu via um varão em cima também de um monte. Só que era diferente. Ali embaixo não eram pessoas vestidas de branco, eram ovelhas. O varão estava no alto do monte, com um cajado nas mãos, e as ovelhas embaixo, e eu no meio das ovelhas. E o varão lá de cima falou assim comigo, há um lobo entre as ovelhas. E eu comecei a procurar, olhei para o lado, para as ovelhas que estavam, tinha muitas ovelhas, e eu procurando o lobo, já queria tomar a frente procurando o lobo, ele não mandou procurar o lobo, ele disse que tinha um lobo. E o varão falou assim, para você ver o lobo, você vai ter que subir aqui, daí você não vai conseguir enxergar. E quando ele acabou de falar, eu já estava lá em cima do lado dele, e lá de cima eu via muitas ovelhas, tudo branquinho, branquinho, branquinho. Aí ele disse assim, agora desce lá. E quando vê novamente, eu já estava no meio das ovelhas. E eu observei que nos pezinhos das ovelhas, todas elas eram todas branquinhas, da cabeça, a orelhinha, aos pezinhos. Mas tinha uma que lá embaixo era preto.
Era como que você vestisse uma roupa que não desse para cobrir todo o corpo. E ali eu descobri o lobo. E eu já ia atacar o lobo, eu já ia pegar o lobo e lançar fora. E aquele homem falou assim, não toque no lobo. Não bata nele, para que ele, querendo se defender, não machuque as ovelhas. Porque ele vai prejudicar as ovelhas que estão próximo dele para se defender. Aí eu pensei, o que eu devo fazer então? Aí o varão falou assim, não faça nada. Somente o amarre e o põe para fora. Quando estiver lá fora, aí sim, você pode fazer o que você tem que fazer. Só falou isso. Aí eu comecei a meditar nessa palavra, isso já também faz tempo, esse sonho. Eu entendi que nós não devemos atacar ninguém dentro da igreja, ninguém na obra, porque não sabemos como aquela pessoa vai reagir. E a reação daquela pessoa pode causar um escândalo na igreja, pode causar saídas de membro, pessoas que vão se afastar, porque nem todo mundo está firme como você está. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento que você tem. E às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando naquele momento. Então, Jesus falou comigo ali naquele monte. Primeiro amarre, depois põe para fora, amarrado. Porque a pessoa amarrada, no caso o lobo amarrado, ele não ia ter como reagir, ele está amarrado. Como que eu vou amarrar? Orando, repreendendo o mal que está ali naquela pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, prepara o momento para que essa pessoa vai sair. Se é lobo, não é ovelha, não adianta. Não vai ficar no aprisco. Ah, mas quem sabe Deus não muda. Deus transforma as ovelhas, Deus não transforma lobo. Eu nunca ouvi falar Deus transformar lobo. A não ser que haja alguma exceção que eu ainda não ouvi falar. Como eu não sou Deus, não posso julgar. Mas Deus trabalha nas ovelhas. Seja a ovelha rebelde, pode ser rebelde, linguarudo, fofoqueiro, mas tem que ser ovelha para ser transformado. Como que eu vou amarrar o lobo? Quando você prepara as ovelhas, não há maior proteção preparando as ovelhas, porque o lobo pode até andar no meio das ovelhas, mas não vai tragar nenhuma se elas estiverem preparadas. Elas vão reconhecer, elas vão saber, porque a liderança dessa igreja dá a palavra. A liderança dessa igreja faz oração, ora, tem um círculo de oração, tem propósito de oração. Porque tudo começa na oração. Então nós temos o quê? Que ensinar a palavra. Não é ficar ouvindo a palavra procurando defeito e erro para criticar, não. Simplesmente fazer que nem o povo de Bereia, eu costumo dizer. O povo de Bereia fez o quê? Quando Paulo estava lá, Paulo e Silas, pegou a palavra e estudou, olhou, comparou com o que Paulo estava falando, o apóstolo Paulo. Simples assim. Se não é, não recebe. Se não confirma, não recebe. Entende? Não perca o seu tempo acusando. Não perca o seu tempo criticando. Pega o alimento que você vê que é de Deus, que vem de Deus, e come. Enquanto ainda tem tempo. Porque de tanto criticar, de tanto mostrar que a gente sabe mais, que a gente tem estudos, que procurar coisas difíceis para mostrar na internet, para dizer para as pessoas que eu tenho uma cabeça grande, que seja, sou sábio demais. E nesse meio tempo, para eu mostrar para você que eu sei demais, eu critico o irmão. O que acontece? Jesus volta e de repente eu nem sei, nem aprendi que eu tinha que aprender. Então, cada um fique no chamado para qual foi chamado. Preste atenção no que você tem que fazer no seu chamado. Estuda. Estuda a palavra. Ensina. A melhor maneira da gente preparar a ovelha é ensinando a ovelha o que é certo. Porque quando a gente ensina o que é certo, quando vê o errado, ela vai reconhecer. Porque você pode até ficar mostrando o errado. Isso é errado, isso é errado, isso é errado. Mas quando tiver que fazer o que é certo, como é que ela vai saber? Ela só vai aprender a criticar. A falar mal de fulano, a falar mal do pregador, a falar mal. Vai nas igrejas para reparar
a roupa que alguém está vestindo, como que a pessoa coloca o cabelo, como que a pessoa canta, a pessoa prega, e isso e aquilo, como é que é a igreja. Tem crente que só repara, porque aprendeu assim. Então, vamos mudar o nosso pensamento hoje e se importar em aprender a palavra. Tem lobo, sempre vai ter lobo no meio das ovelhas, sempre vai ter lobo em cima do altar, sempre vai ter lobo. Isso já vem há muito tempo. Muitos estão assustados falando assim, é o fim do tempo. Gente, isso já vem há muito tempo. Quanto tempo Deus já fala na palavra dele sobre os falsos profetas? Quanto tempo existe um povo idólatra? Israel era idólatra. Tudo que eles viam, eles queriam adorar, mas a Deus mesmo eles não adoravam. Tudo quanto é objeto ou imagem de animal, eles queriam adorar. Eles tinham necessidade de adorar algo que eles pudessem ver, de adorar algo que eles pudessem controlar, pegar, carregar, fazer de acordo com eles achassem melhor. Isso sempre existiu, isso não é fim de tempo não, isso sempre existiu e até o fim dos tempos vai existir falsos profetas, lobo, vai existir. Qual é a nossa responsabilidade? É caçar o lobo? Não fomos chamados para caçadores de lobos, fomos chamados para pescadores de almas, fomos chamados como semeadores, fomos chamados para nos permanecer conectado à videira verdadeira. E pode deixar que o lavrador sabe fazer a obra. Pode deixar que ele que vai arrancar a vara que não dá fruto. É ele que vai pegar, misturar com os galhos secos e pôr fogo. É ele. Não sou eu, não, nem você. A própria palavra, a palavra que nós pregamos nas igrejas, nas ruas, na internet, é essa palavra limpa. Essa palavra faz separação do joio e do trigo. A verdade. A verdade, amém? Voltando para o estudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estávamos falando aqui sobre essa questão de a gente não se preocupar com as varas que não dão fruto. Pode deixar com o lavrador. Nós não fomos chamados para lavrador. O lavrador é Deus. Esse é o trabalho dele. Porque muitas vezes a gente pode julgar alguém que está fazendo algo ali não está dando fruto e olhar com maus olhos, mas no interior daquela pessoa você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se nesse dia que você se levanta contra essa pessoa e fala mal dessa pessoa, ela dentro de casa já pela manhã já não orou e já não refez a sua aliança, de repente já renovou a aliança, de repente já pediu perdão a Deus, está pensando em melhorar, está esperando Deus dar força e direção, você não sabe. Então como que você vai julgar? Porque você não pode saber o que está passando na mente do seu irmão. Porque você não é onisciente, você não é onipresente. Então, o trabalho do lavrador pertence a Deus, não a mim nem a você. Amém? Vamos lá. Então a vara que não dá fruto, ele tira. Ele limpa toda aquela que dá fruto. Ele limpa a vara que dá fruto para dar novos frutos. Porque se ele não limpar, como é que vai nascer novos frutos? Porque vai ficar aquele fruto ali na vara que vai apodrecer ali, vai cair ali, vai dar bicho. Não. Ele vai tirar os frutos, vai limpar a vara para que ela dê novos frutos. Né? Nós vamos falar sobre isso mais nos próximos vídeos. Amém? Aí eu quero dizer aqui para vocês que a planta, ela depende de alguns fatores para ela desenvolver bem, para ter um bom desenvolvimento. Como eu estava dizendo, nós somos as varas. Ele diz que nós somos as varas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo, na palavra do Senhor, diz: vós sois a vara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É no versículo 5. Capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Amém? O crescimento dos ramos, eu anotei aqui, é influenciado pela água. Nós vamos falar aqui de alguns fatores que é importante para o crescimento dos ramos, da vara, dos galhos, que somos nós. O crescimento do ramo, um deles, água. Toda planta precisa de água. Não é assim? Nós temos que regar, nós temos que molhar, aguar a planta.
Amém, aleluia. Nós aprendemos que Jesus é a fonte de águas vivas. Agora nós estamos falando da planta no modo espiritual, dos galhos, que sou eu e você. Eu vou abrir a palavra do Senhor Jesus no livro de João 4,14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Entenderam? A água é Jesus, é a sua palavra. Para a gente desenvolver bem, a gente precisa estar ligado em Jesus e beber da sua palavra. E beber, e se encher do teu espírito. Porque senão nós vamos secar. Os galhos secos, o que acontece? É lançado no fogo, sabemos disso. Os galhos secos podem dar fruto? Não pode dar fruto. Se um galho estiver morrendo ali, tiver algum fruto, pode ter certeza que aquele fruto ali não é um fruto saboroso, fruto bom de se comer, não vai fazer bem. Então precisamos da água. Precisamos da água. É importante você entender que Jesus está na frente de tudo. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Se não for Jesus, não vai dar certo. Não vai ter um bom desenvolvimento. Pode até crescer. Cresce, mas vai influenciar no resultado final do produto, que é o quê? Os frutos. Tem frutos que não é bom. Porque toda árvore pode dar fruto. Mas nem todo fruto é bom. Tem fruto que não serve. Tem fruto que nem amadurece, ele não madura. Ele fica um pouco de vez e já apodrece. Tem frutos que os bichos comem. Quando não é um morcego ou um bichinho, é uma formiga. Que eu vi aqui no meu pé de acerola. Se eu não tirar depois que logo fica maduro, se eu demorar, fica as formiguinhas pretas. Aí você vai ver cheio de furinha, formiga. Então tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo e tudo precisa seguir uma regra. Nós precisamos seguir uma regra, nós precisamos estar ligados em Jesus. Nós precisamos beber da água que vem da sua palavra, para que nós possamos ser uma planta saudável e que o nosso desenvolvimento seja um desenvolvimento saudável. Nós vamos no livro de Jó 14, 7. Capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegou o mistério? Por que eu fiz isso? Pintei aqui de azul para dizer que é um rio. Entenderam porque eu fiz o desenho, esse desenho com esse risquinho azul perto da árvore? Risquei, pintei de azul só para representar um rio, uma água que passa perto do que? Das raízes. Que é necessário, olha só, ela passa perto das raízes. Aqui em Jó fala, ainda que a planta morrer, que a árvore morrer, for lançado no chão, o tronco pode ser cortado aqui, pode cortar aqui tudinho, tirar tudinho, nem ficar mais árvore nenhuma, pode lançar fora. Mas as raízes, se elas estiverem próximo, aleluia, ao rio que jorra do trono de Deus. Aqui perto, eu coloquei, ó, rio, Apocalipse 22, tá vendo? Apocalipse 22. Que eu vou estar abrindo aqui Apocalipse 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, ó: então o anjo mostrou-me o rio puro da água da vida. O rio puro da água da vida, claro como o cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Aleluia. O anjo mostrou para ele o rio claro como cristal. E esse rio vinha da onde? Precedia, quer dizer, nascia, vinha da onde? Do trono. Há um rio que jorra do trono de Deus.
E nós temos que estar plantado no caminho por onde passam essas águas. E a palavra do Senhor Jesus diz, Jesus mesmo falou com sua própria boca, eu sou o caminho. Então, as águas que jorram desse trono é Jesus. Nós temos que estar plantados em Jesus, porque ainda que nós fomos cortados, lançados na terra, quem passar vai olhar e vai ver que você está ali, cortado, já não tem mais jeito para você. Não se engane, porque eu quero dizer que a raiz, olha, não se engana, igreja. A raiz, ela está debaixo da terra. Abaixo da terra, está escondido. Tá? Quando eu fiz esse desenho aqui, eu estava desenhando em cima e desenhando embaixo, e eu observei que da mesma maneira que eu fiz os troncos, os galhos, eu fiz as raízes. As raízes são parecidas com os galhos. A diferença é que nos galhos tem folha, tem flores e frutos. As raízes não têm. Outra diferença é que os galhos estão acima da terra. Todo mundo vê sua beleza. Todo mundo vê. E as raízes ninguém vê. Mas não se engane, porque você pode até ficar sem toda árvore, porque ainda se tiver raiz, a árvore permanecerá viva, mesmo se ninguém estiver vendo ela de pé. Aleluia! Sente como isso é forte? Vê como isso é forte. Por isso não devemos julgar ninguém, porque o que está no oculto está debaixo da árvore, você não está vendo, mas Deus vê o que está no oculto. Mas a palavra do Senhor Jesus também diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que está oculto aqui está sendo revelado aqui. Porque vai nascer de novo uma árvore, você vai ver daquele tronco seco que parece que morreu, uma folhinha, um galinho nascendo. E quando você menos perceber, se tornou uma árvore linda novamente. E às vezes aquela árvore que está de pé há muito tempo, muitos anos, que não floresce tanto, fala mal dessa árvore que estava aqui, ó, sem tronco. Do nada brotou, do nada está dando fruto. Mas eu quero dizer, não brotou do nada não. Um dia foi uma árvore que talvez foi cortada, mas ainda permaneceu a raiz. A raiz permaneceu viva. Sabe por que a raiz permaneceu viva? Porque por aquelas raízes passava um rio. Um rio que jorra do trono do Senhor, um rio com águas cristalinas. Então, esse rio está alimentando a raiz. Ao cheiro das águas, olha só, não precisa nem encostar, só ao cheiro, porque a água ela vai molhando a terra vai ficando úmida, aí vai alcançando. Olha, a raiz ela faz assim, ela vai entrando para debaixo da terra e vai se estendendo, procurando alimento, ela procura sozinha. Ela vai se chegando, vai crescendo até onde ela acha alimento. O rio não vai sair daqui não, o rio vai permanecer aqui. Se você tem raiz, ainda que você esteja seco, mas as suas raízes vai se estender até alcançar o rio, porque o rio permanece no mesmo lugar. O rio, ele não muda, o rio é Jesus, ele não muda, quem muda somos nós, mas ele não muda. Aleluia, louvado seja a Deus por isso, por ele não mudar. E louvado seja a Deus por nós podermos mudar. Já pensou se nós não pudéssemos mudar? Então não se engane, porque o que aparece aqui é resultado do que está aqui. Amém? É do resultado do que está aqui, ó. Quem conhece a árvore verdadeiramente é o lavrador. Esse galho sou eu e você, mas não é esse galho que conhece outro galho. Não é esse galho que conhece a raiz, mas é o lavrador que conhece toda a árvore, que é Jesus, e te conhece e me conhece e conhece o meu irmão. Amém? E conhece o irmão da tua igreja, que de repente olha para você de lado, que de repente não te cumprimenta, não te trata bem, que tem inveja de você. Deus conhece ele. Não se preocupa com ele, não fica chateado, porque se ele tiver raiz, ao cheiro das águas, ele vai brotar. Ele vai brotar novamente e vai reconhecer o próprio Espírito Santo, as águas que jorram do rio do Senhor, vai lavar ele. E ele vai ver que tem alguma coisa errada com ele, porque diante de Deus ninguém consegue permanecer errando. Você pode errar, mas não permanece errando, porque você se incomoda, o Espírito que está em você se incomoda. Não se preocupe com o outro, se preocupe com você.
Se preocupe em como que você vai continuar agindo, qual é a sua reação. Porque a vitória de Satanás na nossa vida, muitas vezes, a maioria das vezes, não é o que ele faz, o que ele consegue tirar da sua vida. Não é uma má notícia que você recebe, o emprego que você perde, o casamento que se desmancha. Isso aí é uma ação. Mas ali, quando isso tudo acontece, ele fica na expectativa, aguardando a sua reação. A sua reação que vai determinar se ele é vitorioso ou não. E depender de como está a sua vida. Como que você reage ao que está acontecendo na sua vida? Se você está passando uma dificuldade muito grande, financeira, está com uma dívida enorme, você tem dois caminhos. Existe duas oportunidades com essa dívida aí. Duas. Uma, você vai ficar lamentando a tua vida, entendeu? Lamentando. Outra, você vai pegar essa situação e vai transformar a situação para a glória de Deus. Porque se você tem raiz, você sabe que o rio continua no mesmo lugar. Estenda a sua raiz, porque ele tem a solução. Ele tem a solução. Entenderam? Então, como eu estava falando, aqui não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada que você faz no escondido, seja bom ou ruim, que não vai aparecer através dos seus frutos. Se for ruim, os frutos vão mostrar. A palavra do Senhor nos diz que a árvore ela é reconhecida pelo fruto. Você vê uma manga numa árvore, você vai saber que ali é uma mangueira. Se você vê uma maçã numa árvore, vai saber que é uma macieira. Porque se tiver maçã, você não pode dizer que é uma laranjeira. Você conhece a árvore pelo seu fruto. E digo mais profundo. Você vai pegar a maçã e vai comer da maçã. E quando você se alimenta daquela maçã, você vai saber se a árvore é boa ou não. Então se conhece a árvore pelo fruto, não se conhece. Gente, a palavra do Senhor nos diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto. O fruto que há em nós. Você quer conhecer alguém? É pelo fruto. Não é pelo que a pessoa faz, não. Porque o que você faz está aqui, como eu disse, ó. Está todo mundo vendo o que você faz para todo mundo ver. Está aqui, são os frutos. Mas o que você faz que ninguém vê? De repente eu posso fingir. Eu posso fingir. E você não vai saber. Não vou conseguir fingir por muito tempo. Porque vai chegar uma hora que vai ser revelado. Por isso nada oculto que não venha a ser revelado. Enquanto o homem busca o fruto de alguém, pode ser enganado com o fruto de vez, achando que está maduro. Porque é bem parecido o dever com o maduro. Mas a Deus ninguém engana. Então, quer reconhecer alguém? Não reconhece pela pregação, não. Pelo estudo. Canta bem. Quando ora, o fogo desce. Não. Deus usa. Deus vai usar. Não se engane, Deus vai usar, tá? Se está colaborando para a obra dele, ele não vai perder a oportunidade de usar para ganhar almas. Mas não julgue, nem procure conhecer alguém pelo que ela faz. E para melhorar ainda, porque vocês vão entender, não digo só as coisas boas, não, digo as coisas ruins também. Porque alguém foi lá falar uma palavra, não soube dar uma palavra direita, errou. Aí você criticou, olha, falou isso, falou aquilo. Não julgue por isso. Como eu disse, você não sabe as raízes que essa árvore tem. Uma hora vai se manifestar com poder e você vai se surpreender. Aí você vai ter que até pedir perdão a essa pessoa. Porque aquela pessoa pode até não saber o que você está falando dela, mas Deus sabe. E não adianta vir com ofertinha, querendo agradar pastor, agradar ninguém, porque Deus falou, Jesus falou. Se tem algo com o seu irmão, primeiro vai corrigir. Vai se corrigir. Aí depois você pega a sua oferta e bota no altar. Porque senão a sua oferta você não aceita não, tá? Tá ajudando na obra, tá? Mas diante de Deus não está sendo aceita não. Tá na Bíblia, não sou eu que estou falando não. Se conserta com o seu irmão primeiro. Vai pedir perdão. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Não importa que não foi você que errou. Quebra esse gelo. Pela tua salvação, quebra. Ah, mas eu não consigo. Então começa a orar, porque você não pode permanecer desse jeito. Não pode. Porque como que suas raízes vai se estender? Que você está travando as suas bênçãos. Você mesmo está travando. Jesus tem a chave mestra que abre todas as portas e fecha também.
Mas essa porta aí que está aberta, você não pode passar por ela porque você mesmo trava com ressentimento, com mágoa, com egocentrismo. Nada disso vai te ajudar. Então, perdoe. Até a pessoa que te fez o mal, que muitas vezes você nem fez o mal para a pessoa, tiver que pedir perdão, peça perdão. Quebre o gelo. Se a pessoa não te perdoar, você fez a sua parte. Não importa o que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer, o que importa é você. O que você está fazendo. Amém? Então não há nada oculto que não venha a ser revelado, seja bom ou ruim, porque não tem como, né, uma fonte doce jorrar água salgada, né? Diz a palavra do Senhor, não vai jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo, né? Todo o trabalho que você tem, aqui é o resultado, você trabalhou. Trabalho de buscar nutriente, de entrar na terra, de ter que achar caminho, achar alimento. Todo um trabalho, né? Das raízes se firmarem, se aprofundarem. Aqui é o resultado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é muito profundo. Se você estudar e meditar, você vai ver a profundidade que isso tudo tem. Agora, outro fator que influencia no desenvolvimento da planta é a luz. Se você colocar uma plantinha dentro de uma caixa, toda fechada, a caixa é grande, você coloca ela mais para um lado e fizer um furo do outro lado, faz um teste, ela vai fazer assim para subir pelo buraco de onde está entrando a luz. Se você colocar no lugar escuro, ela vai se inclinar na direção de onde tem luz. Automaticamente ela vai na direção da luz. Esse fator, a luz, ela influencia no desenvolvimento, ele influencia no desenvolvimento das plantas. No caso, a luz do sol, né? Nós estamos falando de luz. Aí eu anotei aqui, as plantas utilizam da luz para realizar a fotossíntese. Ela produz energia para crescer através dessa luz. E nesse processo, elas capturam o gás carbônico, né? E liberam o oxigênio. O gás carbônico ela capturam para si. E o oxigênio ela libera no ambiente, entendeu? No ambiente. Aleluia, libera oxigênio para a atmosfera. Elas precisam da luz. Entenderam? Nós precisamos da luz. A planta é um exemplo pra gente. Ela pode estar no escuro, mas ela vai buscar a luz. Ela vai se inclinar até a luz. Nem que ela tenha que se entortar e se misturar, os galinhos todinhos ali, os raminhos se embola. Mas ela vai na direção da luz. Porque sem luz ela não vai viver. Ela sabe que sem luz ela não vai viver. Assim somos nós. Ainda que nós venhamos estar no escuro, temos que nem que ser se entortando, se arrastando, ir na direção da luz. Ah, mas que luz é essa? João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí está a sua resposta. Aí está a minha resposta. Quem me segue? Seguir como? Que nem a planta faz. A planta segue a luz. Vamos seguir a luz. A luz é Jesus. Está no meio do escuro. Segue a luz. Porque ele diz, aquele que me segue não andará em trevas. Quem anda em trevas, diz lá em Provérbio, não sabe nem onde tropeça, não está enxergando nada, está no escuro. Né? Então, vamos seguir a luz, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, isso é muito forte. Por esse motivo que Jesus fala usa como exemplo as plantas, a árvore. Há vários exemplos na palavra do Senhor, usados como uma planta, uma árvore, uma flor. Você vai ver que fala, né, da flor do campo. Porque é um exemplo que nós temos a seguir. É um ensinamento que nós temos com as plantas. Seguir a luz. Se esticar procurando nutrientes. Entendeu? Tem plantas que nascem em terra mais dura. E ela consegue, a sua raiz consegue penetrar.
Então que nós devemos pegar isso como aprendizado na nossa vida, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Outro fator que influencia no desenvolvimento da planta é os nutrientes. Vamos lá. A nutrição das plantas influencia na resistência às doenças e pragas, pois ficam mais fortes a ataques de insetos e micro-organismos, e a nutrição adequada também melhora a qualidade do produto final, que é o sabor, a cor, aroma, textura, né? O produto final, o quê? São os frutos. Então, é importante os nutrientes. Se você for estudar sobre a planta, você vai ver vários tipos de nutrientes que é importante para as plantas. Eu não vou entrar nisso. Eu só quero usar alguns exemplos da natureza para a nossa vida, para que nós possamos compreender melhor, entendeu? Então, qual é o nutriente que nós, como plantas, precisamos? A palavra. A palavra. Mateus 4. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da onde? Da boca de Deus. O pão, o que o homem faz? Come. Se você está com fome, você vai na cozinha, faz um lanchezinho e come. Se sua fome for uma fome física, seu estômago começa a doer, você procura um alimento, um prato de comida e come. Mas se sua fome for fome espiritual, você vai e faz assim. Pega a palavra, prepara, que é abrir, e come. Lendo, digere, meditando e vivendo. Os ramos também é influenciado pela sua nutrição. Preste atenção que você tem comido. É que nós falamos. Ouve a palavra e busca aqui, ó. Não julga, não. Alguém falou alguma coisa? Povo de Bereia, estuda. Examina as escrituras. O homem é falho. Eu posso falhar. Num desses vídeos eu posso falhar. Não vou dizer para vocês que eu não vou falhar, não. Posso falhar, como posso não falhar, mas eu sou falha. Sou ser humano. Eu oro, jejuo, peço cobertura das pessoas para eu estar fazendo esse vídeo, como eu falei já. Tenho pessoas que eu peço, tenho grupos de orações, tenho a minha bispa, que já sabe que gravo, que ora por mim. Tem pessoas que oram, mas ainda assim sou falha. Eu preciso ser falha. Eu falhar, aliás, porque se eu nunca falhar, aí vai crescer o egocentrismo. Eu vou começar a ficar, eu querendo ou não, isso aí já está no DNA do homem, o ego. Só não precisa ser alimentado, não vamos alimentá-lo. Então, é para minha salvação que eu venha falhar. Para eu perceber que como que eu sou dependente do Espírito, que tudo que eu falo é o Espírito, que tudo que eu faço é pelo Espírito, é para a honra e para a glória dele. No momento que eu fizer de mim, é aí mesmo que é certo que eu vou errar. Então, amados, examina as escrituras, por isso que eu falo devagar nesse vídeo, peço para vocês pausar, peço para vocês sentar, pegar um caderninho, anotar, pegar a palavra e me acompanhar, ver se eu errei, ver se é isso mesmo. O desafio é esse, o desafio é esse. Se você vê que eu errei aí, então procura a verdade, porque o que vai te libertar é a verdade. Amém? Procura a verdade, busca a verdade. Amém? Então, o nosso desenvolvimento, ele é influenciado por isso, pelo nutrientes também. Eu falei aqui água, falei aqui luz, falei aqui nutrientes. Tudo isso em conjunto. A água, a luz, nutrientes. Não pode faltar nada. E tem que ser de qualidade, não pode ser qualquer água. Tem que ser a água que é Jesus, que jorra do trono dos céus, do trono de Deus. E a luz, que é Jesus.
Amém? O nutriente que é a palavra do Senhor. E agora nós vamos falar de mais um que influencia no desenvolvimento da planta. É a temperatura. Tem vários fatores, tá? Se a gente for falar mesmo, vamos falar vários fatores, como a poda, que influencia no desenvolvimento. Mas aqui, quando eu falo desenvolvimento, estou falando de baixo para cima, do crescimento mesmo. E a temperatura influencia. A temperatura menor ou maior que a temperatura ideal pode causar sérios danos ao seu desenvolvimento. Só isso vocês vão entender. Eu vou ler Eclesiastes 7:16. Aleluia. Eclesiastes 7:16. Abra a tua palavra, abra a tua Bíblia aí. Abra. Não confia só no que eu estou falando aqui, não. Abra Eclesiastes 7:16. Para você comer de uma comida moderada, temperada, tá bom? Cheia de nutrientes, para que o resultado do produto final seja um resultado maravilhoso, para que quando vier o lavrador, que é Deus, te limpe, para que você dê novos frutos. Se você não abrir e não buscar comigo, não abre, não busca com o pastor, não abre, não acompanha o que alguém fala, não culpe essa pessoa se tiver algum erro lá, porque você tem na sua mão a palavra do Senhor. Então busque, confie na palavra. Amém? Eclesiastes 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruiria a ti mesmo? Vou ler o 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Estamos falando da temperatura, tá? A temperatura elevada ou ela baixa demais vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Não pode ser nem de mais nem de menos. Tem que ser ideal, moderado, equilibrado. O homem e a mulher de Deus tem que ser moderado, equilibrado, não exagerado. A não ser que Deus esteja fazendo algo naquela vida, naquele tempo. Então, como eu disse num dos meus vídeos aí, e quero que vocês guardem isso no coração. Para tudo existe exceção, até Deus tem as suas exceções. Isso aqui é de uma forma geral. De uma forma geral. Não é porque ele faz na vida de um que tem que ser repetido para a vida de todo mundo, não. A palavra dele mesmo me diz para mim não ser demasiadamente justo. Não. E eu sou santo, eu sou justo, exageradamente. Isso me deixa louco, isso me deixa doente. Isso me mataria. Quando fala de morte, não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. Porque eu morreria fora da aula. Porque isso me mataria. Isso me mataria. Nem de mais e nem de menos. Nem de mais e nem de menos, Deus não quer. Deus quer que você seja moderado. Deus quer que você seja equilibrado. Ele diz que os olhos dele lá em João 6, 24. João 4, 24. Eu vou abrir aqui para confirmar a palavra do Senhor. Para que eu não fale nada errado para a amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso, falei certo, João 4, 24. Vou ler para vocês. Vou ler do 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. É o 23. Só isso aí é o suficiente que eu quero falar. Que o adorem em espírito e em verdade. Como que o louco pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Como que a pessoa demasiada consegue adorar a Deus na verdade? Consciente do que está fazendo. A verdade é a palavra de Deus. A verdade também é você saber o que você está fazendo. Deus quer que você o ame e o adore, sabendo o que você está fazendo. Porque como que vai ser pela glória de Deus o seu deitar, o seu pensar, como que tudo que é louvável,
que é de boa fama, vai ocupar a sua mente. Se você vai trabalhar, como que vai ser para a glória de Deus o seu trabalho, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Se você não sabe nem o que você está fazendo, está seguindo o fluxo. Vamos de acordo, está indo a corrente. Deus não quer que ninguém esteja na presença dele assim, não. Quer que você pare e pense. O que você está fazendo? Você quer de verdade? Você sabe que você está diante de um Deus que criou o céu e a terra. Eu não estou só fazendo porque eu acho legal estar na igreja e sai por aí pulando, rodando no espírito, porque todo mundo roda, tem que rodar também. Todo mundo pula, tem que pular também. Todo mundo fala em língua, tem que falar também. Porque senão os outros vão pensar que eu não tenho um Deus, que eu não sou crente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, que seja de verdade, que o adore de verdade, consciente, não por fanatismo, não porque você tem medo que Deus vai te jogar num leito, não porque você tem medo que Deus vai te matar. Não isso, Deus não quer isso. Ele quer que você o adore de verdade. Ele te atrai com amor. Provo isso quando ele entregou o seu filho. Que amor maior do que esse? Que maior prova maior do que essa? Se ele quisesse você na agressividade, na ameaça, ele não precisava nem te ameaçar, nem a mim. Ele tem todo o poder. Não precisava ameaçar. Mas não, ele te deu um livre-arbítrio para você tomar suas decisões. Te chama, te convida e entregou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser livres para escolher. Então, não adianta a gente ser louco, fazer loucura, só vou ser salvo, eu só vou conseguir ser salvo se eu ficar 70 dias no propósito, em cima do monte, subindo, não estou nem aguentando, ficar 2 meses em jejum, não estou nem aguentando, a falta de alimento está acabando com os meus ossos, está matando a minha saúde, meus cabelos estão caindo, mas eu não deixo, porque Deus é comigo. Isso é demasiadamente, é loucura, porque morrerias antes do tempo, é loucura, para fazer algo muito forte na vida assim, nós temos que estar debaixo de uma unção que Deus vai dar e vai mandar. Deus pode mandar alguém fazer algo muito louco, mas aí tem um propósito. Deus está fazendo isso. Por exemplo, Jesus morreu na cruz. Jesus sofreu tudo quanto que ninguém pode imaginar. Jesus sofreu. Mas não é porque Jesus morreu na cruz, foi crucificado, morreu daquela maneira, que aí outras pessoas vão ver, Jesus morreu assim, eu também tenho que morrer assim, eu também tenho que fazer isso. Não, ali era para Jesus fazer. Ali foi um propósito de Jesus, para Jesus. Portanto, o apóstolo Pedro não quis nem morrer como Jesus morreu. Ele não julgou que ele era digno de ter a morte que Jesus teve. Pediu para quê? Para que virasse a cruz de cabeça para baixo. Mas nos dias de hoje as pessoas, de repente, vê Deus usando alguém de uma maneira tão diferente, tão bonita, num chamado tão forte, tão poderoso, e quer ser igual. Aquilo vira fama, todo mundo começa a fazer. Só que você não entende que muitas vezes Deus escolheu aquela pessoa para fazer algo num momento, num tempo. Não é para todo mundo imitar, é aquilo virar fama, virar moda na igreja. Aí fica todo mundo, aí vira uma regra, aí virou um princípio. Todos os crentes só é crente se estiver daquele jeito. Não é assim. A pessoa religiosa, né, acaba ficando prisioneira. Não é livre, porque a palavra liberta, a palavra não aprisiona. Não é assim? A palavra de Deus não diz? Jesus não fala que se Cristo libertar verdadeiramente, nós somos livres? Como que alguém religioso é livre? Como que alguém... mas eu sou chamado como escravo de Cristo, como servo do Senhor. Mas a palavra do Senhor também me diz que Ele me chamou para a liberdade. A liberdade dentro da palavra dEle, é claro, não libertinagem, liberdade. Não ser uma pessoa fanática, nós temos uma vida aqui. Como que vamos dar testemunhos se nós não
vivermos aqui. Nós somos carne ainda, estamos na terra, nós não morremos ainda, não somos espírito. Podemos andar no espírito, mas somos seres humanos. Então você tem que andar bem, tem que cuidar da família, tem que viver. Não adianta largar seu esposo, sua esposa em casa. Primeiro é a obra de Deus, porque tem algo para fazer na igreja e de repente seu esposo, sua esposa precisa de uma atenção. Não, você está querendo me atrapalhar a fazer a obra, primeiro a obra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui nesse dia, que primeiro sim é a obra de Deus. E a primeira obra de Deus na tua vida é a tua vida e a tua família. Como que você vai ganhar esse homem para Deus? Como que você vai ganhar essa mulher para Jesus? Não pode ser fanático, isso é demasiadamente loucura. Porque morreria antes da hora, acabaria com a tua família, depois vai botar a culpa em Jesus. Foi a obra de Deus, agora Jesus tem que resolver o problema. Não. O povo de Deus perece por falta de entendimento. Cuida da tua casa, cuida do teu casamento. Porque o mundo tem lutado contra os casamentos. Cuida do teu casamento. Como que você quer estar na igreja pregando bonito, abraçando os irmãos, dizendo que ama os irmãos, se dentro da tua casa você odeia os teus? Você odeia, não fala nem com o teu pai, com a tua mãe, não fala com o teu filho. E na igreja está rindo. Que testemunho você está dando? Está afastando essa pessoa de Jesus. Você acha que os teus familiares vão para Jesus? Não vão para Jesus. Não vão. O teu testemunho é péssimo, é um testemunho. E olha, que nem você vai para Jesus. Isso eu falo para você e falo para mim. Eu tenho que observar isso na minha vida também. Tudo que está sendo dito aqui é o Espírito Santo. E é para você e é para mim. Então, a temperatura, ela influencia no desenvolvimento da planta. Como é que está a sua temperatura? Está quente demais? Está frio demais? Não, seja moderado. Seja moderado. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E vê se é glória para Deus. Você está na rua discutindo, brigando. Vê se é glória. Ainda que você tenha razão, você está com toda a razão. Vê se isso glorifica Jesus. O que você vai ganhar com isso? De ser ruim. De ser uma pessoa ruim. Mão de vaca, como diz aí o mundo. Que esconde suas coisas. Que não agrada ninguém. Que não precisa de ninguém. Não perdoa ninguém. Mas está lá participando na ceia. Examina se o homem é si mesmo. Se o que eu estou falando está alcançando a tua vida, examine-se. Não seja demasiadamente, nem para menos, nem para mais. É loucura. É loucura. Não seja louco. É em vão. Como os fariseus. Tudo que você está fazendo está sendo em vão. Isso não é à toa. Aliás, está até ajudando Satanás, porque aquelas vidas que vêm em você não vai querer botar o pé na presença de Jesus por causa de você. Porque você representa Jesus. É um mau representante, mas está representando Jesus. Então as pessoas vão falar mal da igreja, vão falar mal do teu pastor, vão falar mal de tudo relacionado a Deus. Tudo por causa de você, tudo por causa de mim. Então temos que vigiar, porque nós carregamos um nome poderoso que é Jesus, o Nazareno, Jesus, o Deus Emanuel. Aleluia. Nós carregamos aqui, na nossa testa, o nome de Jesus, que é onde a gente está andando, todo mundo está vendo Jesus aqui, Nós carregamos aqui, o nome de Jesus. Carregamos aqui o nome de Jesus. Na nossa boca, o nome de Jesus. Nas nossas ações, o nome de Jesus. Tudo que você faz é ligado a Jesus. É ligado a Jesus. Não pense que não, porque é. Porque é. Se faz o bem, se faz o mal. É mais fácil as pessoas verem o mal que você fizer. Talvez o bem não vê. Mas continue fazendo o bem. Amém? Meus queridos, meus amados, vou finalizar esse estudo agora aqui. E vou tentar no próximo vídeo falar sobre a poda. Vou fazer o que o Espírito Santo colocar no coração. Ele está direcionando esse estudo. A minha intenção é falar sobre a poda, mas Deus trouxe essa palavra nesse dia para que nós possamos meditar. Às vezes eu volto, eu mesmo vejo os vídeos que Deus me usou para gravar, os estudos. Gente, tem palavras que eu falo, que eu penso assim, eu falei isso? Não fui eu.
Eu não sou nada. Nossa, que interessante, da onde que eu poderia pensar isso? Não foi eu. Eu sou um instrumento. Sou um instrumento para que Deus possa me usar para fazer sua obra. Uma pessoa que trabalha com a manutenção e vai usar um alicate, o alicate é só um alicate. O alicate não vai falar para a pessoa, para o profissional, olha, você tem que me usar assim, me usa assim. Quando é para fazer algo que precisa do alicate, ele vai usar o alicate. Mas se é para apertar um parafuso, ele vai usar uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Então, o alicate não pode ser a chave Phillips, não pode ser a chave de fenda. Mas às vezes pode fazer o que a chave faz, né? Pode apertar, pode folgar, mas não é. Não é, porque se eu tiver a Phillips, eu vou preferir usar a Phillips. Vocês estão entendendo? Nós somos só instrumento. Nós não podemos dizer para o nosso Criador como é que ele tem que fazer. Só temos que deixar ele usar a gente como ele quer. Como ele quer. Do jeito que ele quer. E assim eu quero adorar a esse Deus maravilhoso. Agradecer por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar gravando esse vídeo aqui, meu Pai. É em nome do Senhor Jesus. Que todas essas palavras que foram ditas, eu direciono ao seu trono, ó Deus. Aleluia, que seja para a sua honra e para a sua glória. Que uma só pessoa ouvir esse estudo, entender e viver a tua palavra, eu sou mais do que vencedora. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse estudo nas suas mãos. Eu entrego essa pessoa que está aí, Pai, do outro lado aí, assistindo, ouvindo essa oração. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nessa hora estender suas mãos sobre essa vida. Pai, abre o entendimento. Abre, Senhor. Coloque no coração mais o desejo da Tua palavra. A sede de beber dessa água. A fome de comer desses nutrientes, se alimentar desses nutrientes. Que possa, Pai, ter um termômetro espiritual para medir a temperatura, Pai. Para que a temperatura não seja nem além, nem baixo demais. Espírito Santo, louvado seja o teu nome, ó Deus soberano e eterno. Aleluia, aleluia, Santo Deus. Aleluia, meu Pai. E que, Pai, eles venham, Pai, seguir a luz. Seguir a luz que é Jesus. A luz do mundo é o Senhor. Louvado seja, para que possa crescer uma planta saudável, Pai. E que venha dar frutos no seu tempo. Aleluia, para a honra e glória do teu nome, Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amados, você que assistiu esse vídeo aí, curte, comenta, compartilha. Compartilha para as pessoas que você sentiu no coração para ouvir esse estudo. Me ajuda a semear a semente, espalhar a semente, lançar as redes, porque vamos pescar muitos peixes. E se inscreve no meu canal. Eu às vezes deixo aí o canal no YouTube, deixo as plataformas aí, TikTok, Quai, deixo no Facebook. Nas plataformas eu compartilho os vídeos. Então eu peço a vocês para me seguirem, amém? Para se inscreverem, para me dar essa força aí, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um abraço e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que estão assistindo nessa hora. Fiquem com Deus.